Pronto. Muito bem. Abrimos oficialmente a nossa escola bíblica. Não é dominical, mas é bíblica. Estamos tratando de temas aí tão bons de nós conversarmos, né? Mexe com o nosso dia a dia, reforça aquilo que nós estamos fazendo de bom e corrige aquilo que nós estamos fazendo de errado e precisa de melhoria, né? E isso é tão importante. Hoje nós temos o pastor Luizinho, que fará o estudo conosco aqui, tenho certeza que será uma bênção. Já agradecemos pela presença dele e participação, por esse estudo, pela vida de cada irmão aqui, tão precioso para nós, viu? A escola bíblica tem sido uma bênção na minha vida, e eu tenho certeza que na vida dos irmãos também, né? E para nós começarmos, eu quero ler um texto que está no livro de Salmos, no capítulo 1, que diz assim: Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um texto bastante conhecido e bastante prático, né? Quando a gente olha os primeiros versículos, diz assim, o homem, para ser feliz, ele não pode andar no conselho, se aconselhando com ímpios. Ele diz que ele não pode parar no caminho dos pecadores quando ele estiver fazendo as coisas dele. Ele fala assim, eu vou prestar atenção no que os pecadores estão fazendo. E ele sequer se assenta, ou seja, ele não toma ouvidos, ele não para e não senta também para ouvir. Ele despreza essas coisas porque essas coisas não vêm do Senhor. E o texto diz que tudo que ele faz prosperará quando ele age dessa maneira, né? E ele tem prazer na lei do Senhor, ou seja, conhecer e cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida dele, né? Aquilo dá alegria para ele, né? E ele fala que ele é como uma árvore, que no devido tempo, quando ele realiza cada uma dessas coisas, ele vai receber o fruto disso, né? Então, a aula de hoje é um pouco isso, né? Como nós vamos exercer essa nossa rotina cotidiana. A gente vai falar um pouco de inveja, a gente pode falar assim, mas inveja no meio cristão é muito mais comum do que nós imaginamos, né? Mas que esse texto comece aquecendo o nosso coração para que o Espírito Santo use a vida do pastor Luizinho essa noite e fale profundamente aos nossos corações e mude as nossas vidas naquilo que for necessário, né? Nós vamos orar, amém? Santo e bendito Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante de um estudo, Senhor, tão importante, que o Espírito Santo esteja usando a vida do Teu servo, o pastor Luizinho, para ministrar os nossos corações nessa noite. Usa a vida dele, Senhor, e nós estamos com os corações abertos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor seja louvado nessa noite e agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra, então, está com o nosso amado pastor Luizinho. Boa noite, queridos, tudo bem? O que o Renato falou agora é totalmente verdade. O texto vem de encontro o que é a inveja nas nossas vidas. O problema da inveja, como ela entra nas nossas vidas, está diretamente ligado a não cumprir tudo isso que o pastor Renato nos disse. Vocês estão vendo a apresentação direitinho? Está dando para ver direitinho? Então tá, vamos ver. A nossa lição é conflitos da vida, nossa lição é a 16ª, que é reconhecer e vencer a inveja. O versículo de hoje que eu queria compartilhar com vocês é: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos.
E isso é algo muito mais comum do que você imagina. A inveja faz parte das nossas vidas em toda e qualquer circunstância. Nós vamos ver aqui como a inveja entra nas nossas vidas, como a inveja age nas nossas vidas e o perigo que é a inveja para cada um de nós. É incrível como nós nos deixamos levar por isso. Eu queria que você visse primeiro os três objetivos da nossa lição. Primeiro, eu quero que você entenda o que é inveja e em quais áreas ela normalmente acontece. Segundo, é que você seja levado a sentir a necessidade de dominar a inveja. Os desejos invejosos para nós precisam ser dominados. Nós podemos fazer isso. Precisamos de ajuda, precisamos de direção, precisamos de capacitação, mas nós precisamos saber que a inveja que age em nossas vidas, ela pode ser dominada. E, terceiro, nós vamos entender que, a partir do momento que a inveja toma conta das nossas vidas, que ela, de alguma forma, produz algum resultado, nós precisamos reconhecer isso e nos arrependermos diante do Senhor. Simples. E você, muitas vezes, vai precisar de ajuda de alguém para entender isso. Então, esteja sempre aberto ao seu irmão, que às vezes vai encostar em você para te exortar, e você vai ficar chateado com ele. Pô, o que o Cláudio está falando comigo? Por que ele está falando assim? É o Senhor agindo através da vida dele para nos exortar. Tá bom? Vamos lá. O que é inveja? O dicionário Aurélio traz duas definições. Primeiro, inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É quando você olha para as pessoas se dando bem e isso te incomoda. É quando vê as pessoas caminhando, conquistando as coisas, realizando coisas boas, e você olha e fala, poxa, podia ser eu queria ser ali, acho que esse irmão está fazendo alguma coisa errada. É o desejo, é o incômodo de que aquilo que está acontecendo com o seu próximo traz infelicidade a você. E o segundo é o desejo refreado de possuir o que é de outro. Pode chamar isso de cobiça, mas inveja é isso. Eu queria ser isso, eu queria ter aquilo, eu queria fazer o que o meu irmão está fazendo. Querido, não tem problema. Olhar para o próximo e falar, poxa, eu quero fazer o que fulano está fazendo, maravilha. Eu quero conquistar o que fulano está conquistando, maravilha. Agora, o problema é quando nós queremos aquilo que é do outro. É quando o desejo do nosso coração olha e fala assim, poxa, por que ele conseguiu? Eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu vou ser igual àquilo, ele não merece isso. Então, nós vamos estar atentos a essa situação. Tá? A inveja nada mais é que uma atitude pecaminosa. Inveja é pecado. Só para você entender. Na grande maioria, esse pecado é fruto da falta de relacionamento com Deus e com o nosso próximo. São problemas que vão surgindo nas nossas vidas no dia a dia, que acabam nos afastando do Senhor. São problemas que vão surgindo no dia a dia, que vai me afastando do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho, da pessoa que trabalha comigo. E à medida que isso vai tomando vulto no meu coração, aquele afastamento, aquele desejo de estar longe, aquele sentimento de que eu quero aquilo, isso vai crescendo, vai se agravando. E nós damos lugar ao pecado. E o pecado é o resultado da minha inveja. E nós vamos ver 3 situações hoje. A lição de hoje nos traz 3 situações de inveja. E ela aborda a inveja em família, que é uma história muito conhecida nossa, de Caim e Abel, que leva Caim a acabar matando Abel. Nós vamos ver a história em sociedade, onde o rei Acabe se interessa pelo bem de um terceiro, de uma outra pessoa. O bem de Naboque, a vinha que Naboque tinha. E essa inveja e esse desejo de possuir aquilo ali é tão grande que nós vamos ver que, direta ou indiretamente, como o texto nos mostra, o rei participa do assassinato de Naboque. E em terceiro, na igreja,
que é o nosso convívio natural, que é a relação de Ananias e Safira na entrega daquela bênção que o Senhor deu a eles quando eles venderam o terreno. Queridos, eu acho que aqui, principalmente a situação de Ananias e Safira, nós precisamos estar muito atentos. Nós somos levados muito a compararmos as nossas atitudes com os próximos. Nós somos levados, muitas vezes, a querer fazer coisas que nós não temos essa decisão verdadeira, mas nós queremos fazer para manter aparências. E a inveja entra nas nossas vidas através disso. A inveja em família, vamos lá. A historinha, só para a gente lembrar do texto de Caim, em Gênesis 4, de 1 a 16. O texto diz mais ou menos isso. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Abel, que se tornou pastor de ovelhas, e Caim, que se tornou agricultor. No tempo da colheita, Caim apresentou oferta ao Senhor de parte da sua colheita, e Abel ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O que aconteceu? O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Nós sabemos que na história, qual é a diferença das 2 ofertas? Caim deu parte daquilo que ele tinha, sem firmeza de coração, sem dedicação. Ele cumpriu um ritual. Já Abel escolhe o melhor da produção dele, o melhor do seu rebanho e oferece ao Senhor. O Senhor conhece os corações das pessoas. Conhecia de Caim e Abel. E por isso o Senhor claramente rejeita a oferta de Caim e aceita a de Abel. O que acontece nesse contexto? Essa realidade, ou essa aceitação de Deus pela oferta de Abel, traz profunda tristeza ao coração de Caim. Ele foi tomado por uma tamanha inveja que acabou por assassinar o seu irmão. A história nos diz isso. O relato bíblico nos diz isso. E é interessante como Deus age nessas situações. Quando Deus viu que aquilo estava crescendo no coração de Caim, ele se aproxima de Caim e o adverte. O texto diz que o Senhor disse a Caim: o pecado está à sua espreita e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Interessante que antes que Caim cometesse o crime, o Senhor veio até ele e o exortou. Chamou a sua atenção para o perigo que ele corria. E a gente vê que a história não acaba por aí, porque Caim se deixa tomar pela inveja, pela aquela raiva, por aquele desejo de tirar a bênção do seu irmão, porque ele queria ser abençoado pelo Senhor. E aí nós vamos entender que na família é onde nós enfrentamos os nossos primeiros grandes desafios. Na família é onde nós encontramos os primeiros relacionamentos, as primeiras dificuldades de relacionamento. Desde pequeno, nós como filhos, temos problema com o nosso irmão, nos desagradamos pela decisão dos nossos pais. Muitas vezes temos dificuldade em compartilhar com o nosso irmão aquilo que nós temos, o presente que nós temos, o brinquedo que nós temos, o doce que nós ganhamos. E essa disputa começa muito cedo. Essas diferenças estão sempre presentes nas nossas vidas desde o começo da nossa tenridade. E isso nós temos que ficar muito atento, querido. Na família de Adão e Eva não foi diferente. A mesma coisa aconteceu. Fica claro que Caim pecou, porque se deixou levar pelo desejo provocado pela felicidade ou prosperidade do seu irmão. O grande problema de Caim foi, ele fez algo que não foi feito de coração. Ele fez algo que não era segundo a orientação, oferecer o melhor ao Senhor. Como o seu irmão cumpriu a determinação, o ensinamento, aquilo que ele havia aprendido, o Senhor se agradou da vida dele. E Caim teve uma inveja profunda, uma raiva profunda. O ódio toma conta da vida dele e nem mesmo a palavra do Senhor, a vida dele, o levou a deixar de assassinar o seu irmão. Interessante isso, né? E aí nós vemos 2 situações. O pecado com grande poder de dominação. A inveja é um pecado que tem um grande poder de dominação das nossas vidas. Uma pessoa tomada pela inveja, querido, está vulnerável ao pecado e dificilmente se livra do seu poder de dominação.
Por isso que nós precisamos andar atentos sempre às circunstâncias ao nosso redor. Qualquer sentimento diferente daquilo que é verdadeiro, real e certo para as nossas vidas, nós precisamos acender a luzinha de alerta, pararmos um pouquinho, pensarmos, antes que aquilo caminhe. E é interessante que, nesse momento, nós voltamos à advertência do Senhor a Caim. O pecado está à sua espera e deseja controlá-lo. O Senhor disse isso a ele. O Senhor sabia da inveja que tomava conta do coração dele. E chega para Caim e fala, querido, para um pouquinho. Esse pecado está dominando a sua vida. Vai te levar à destruição. Nós precisamos estar sempre atentos às atitudes que começam a crescer em nosso coração. Outro detalhe importante sobre a inveja é que a inveja é um pecado que pode ser dominado. Olha como é diferente as duas afirmações. A inveja é um pecado com grande poder de dominação. Grande poder de dominação. Mas o texto e a palavra de Deus nos ensina que a inveja é um pecado que realmente pode ser dominado. É possível controlar esse desejo irresistível produzido pela inveja. É nossa tarefa, é nosso papel estarmos sempre cientes de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo, reconhecer o erro prometido, ou melhor, o erro cometido, os sentimentos que estão tomando conta das nossas vidas, buscarmos ajuda para entendermos isso. Por que nós estamos sentindo isso? Por que isso está tomando conta do meu coração? Por que certos desejos e sentimentos e emoções que não são normais na minha vida, que não são corriqueiras, segundo a vontade de Deus, estão tomando lugar no meu coração? Muitas vezes, o Senhor usa um amigo, uma pessoa, um irmão, alguém da família, para chegar para você e falar assim, ó, para, querido, tem coisa errada. Essa sua atitude não condiz com a vontade de Deus. Olha como é que você está agindo com o seu próximo. O Senhor está usando a vida de alguém para dizer para vocês, o pecado está à sua espera e deseja dominá-lo. Então, querido, precisamos sempre estar atentos. E essa é uma realidade. E quando fica claro na palavra de Deus que nós podemos dominar o pecado, nós continuamos na palavra de Deus a Caim. Mas é você quem deve dominá-lo. Olha que interessante. O Senhor disse isso a Caim. O pecado está pronto de tomar conta da sua vida e te levar à destruição. Mas você pode. Você tem como. E você deve dominar esse sentimento, esse desejo. É importante que a pessoa tomada pela inveja entenda o seu papel na sua história, dentro do problema que ela está vivendo. Arrepender-se é o ponto final. É quando nós entendemos o pecado, nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão. Mas nós precisamos sempre de ajuda, ser ajudados. E precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. Uma palavra, um conselho, um aviso, um detalhe de alguém que você nem conhece às vezes, mas que te cause alguma estranheza e que te leve a meditar sobre aquela atitude. São situações que vão ajudá-lo a entender ou a enxergar o sentimento que está sendo criado dentro de você. E aí, a gente vai para a seguinte afirmação. A inveja que invadiu o coração de Caim levou a opção errada. Ele teve a opção de decidir, o Senhor o orientou, mas ele decidiu dar continuidade ao desejo do seu coração. E esse desejo o levou a matar o seu irmão. E as consequências do seu ato foi o juízo de Deus sobre a vida dele. É interessante que muitas vezes nós somos chamados a reconhecer algo de errado em nossas vidas. E nós não atentamos para a voz de Deus, para a voz do servo do Senhor quando ele coloca, e nós fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E as consequências estão de acordo, ou as consequências estão diante de nós, que é o que aconteceu com Caim.
se ele tivesse dado ouvidos à palavra do Senhor, a palavra de Deus que esteve na sua presença, ele não teria matado a Caim. Ele não teria passado por toda a história. A mudança da sua história de vida não teria acontecido. Ele teria permanecido na presença do Senhor, crescido em família, desenvolvido todo o processo de Deus estabelecido para ele. E aí vem uma perguntinha muito clara para você, e eu vou fazer isso para você a cada situação, tá? Você já sentiu inveja de alguém em sua família? Para um pouquinho e olha para dentro de você. Já olhou para alguma coisa na sua família, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para a esposa e falou, poxa, eu queria ter isso. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano conseguiu e eu não consigo? Querido, por mais incrível que pareça, se você parar para analisar, praticamente todo dia, nós estamos sujeitos a ter inveja do nosso próximo, a ter inveja de alguém na família. Então, esteja atento sempre às circunstâncias. Não ache que você está ileso ou está livre dessa situação. Isso está batendo a sua porta dia após dia. Aí vamos caminhar para a segunda situação. A inveja na sociedade. Quando nós vivemos em comunhão, em comunidade, olha o que aconteceu. O rei Acabe, do lado do seu palácio, tinha uma vinha, e essa vinha pertencia a Nabote. Um dia o rei procurou Nabote e disse para ele, eu quero comprar a sua vinha. Propôs pagar a Nabote com uma vinha até melhor do que aquela. Mas o rei se interessou porque era do lado do palácio, fazia bem, ele podia modificar, ele podia agregar aquilo ao palácio. Mas Nabote, na sua humildade, na sua sinceridade de coração, disse ao rei, rei, isso é uma herança que eu recebi, e eu não gostaria de me desfazer dela. Incrível como a soberba do ser humano não consegue observar os detalhes, não consegue ver a sinceridade de um coração. O rei fica tremendamente aborrecido, vai para casa e se fecha no quarto e não quer comer e não quer falar, e a sua esposa reconhece que tem alguma coisa errada. E ela o procura e diz, o que está acontecendo? O rei conta que ele se interessou pela vinha de Nabote, mas o Nabote não quis nem saber, não quis trocar, não quis vender, não quis fazer nada. Aí a esposa, em vez de ser sábia e ajudar o seu marido, o que ela fez? Ela bota lenha na fogueira. Ela fala, fica tranquilo, vou conseguir a vinha para você. Ela escreve cartas às autoridades da região de Nabote, de onde Nabote morava, pedindo para que aquelas autoridades colocassem Nabote diante de uma pessoa, na presença de toda a população, e essa pessoa o desacreditasse. E essa pessoa acusasse Nabote de amaldiçoar a Deus. E foi isso que aconteceu. E porque essa pessoa o acusou, o povo inflamado com a atitude de Nabote, sendo ele inocente, mas contaminado por aquelas palavras mentirosas que foram ditas, apedrejaram Nabote. Nabote foi morto, apedrejado, como alguém que havia negado ao Senhor, que havia amaldiçoado ao Senhor. Olha que maldade, olha que mentira que a inveja levou uma pessoa a fazer. E é interessante isso, que o mundo sempre foi competitivo. E nessa situação nós vemos a competição, o desejo daquilo que é do próximo. O mundo sempre foi cheio de atrativos ao ser humano. Está aí. Nós usamos de subterfúgio, às vezes, para conseguir aquilo que nós queremos. E o segundo conceito de inveja que nós lemos se aplica muito bem à vida do rei Acabe. Desejo violento de possuir o bem alheio se aplica no rei Nabote, no rei Acabe. Já parou para pensar nisso? Olha o que um rei, com tudo aquilo que ele podia ter na sua terra, tendo vinhas melhores, porque ele mesmo diz isso, se interessa pela vinha do seu próximo. Não satisfeito da conversa, compartilha com a sua esposa. Sua esposa, em vez de aconselhá-la, não, meu filho, meu marido, ó, tá certo, vamos acalmar, vamos tentar, vamos... Não, ela se inflama também com aquela inveja, com aquele desejo, e ela toma atitudes em nome do seu marido, mandando matar Nabote.
incrível como isso nos traz um temor muito grande. Muitas vezes, queridos, a sua palavra ao seu amigo, ao seu irmão, a uma pessoa com quem você convive, pode levar essa pessoa a tomar uma atitude completamente desastrosa. Se a esposa de Nabote tivesse um pouquinho de conhecimento, ou melhor, tivesse um pouquinho de entendimento da situação, ela teria evitado todo esse mal. Mas é incrível como, depois de matar Nabote, o Senhor se apresenta a Acabe e diz o seguinte a ele: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso também que roubasse a propriedade dele? Nabote estava, ou melhor, Acabe estava dentro da vinha, tomando posse daquela terra. E o profeta Elias vai até ele e diz a ele: o Senhor mandou te dizer, não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele. E é interessante, queridos, que a palavra do Senhor não para por aí. Olha o que o Senhor diz a Nabote: trarei desgraça sobre você e o exterminarei. E destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto escravos como livres. Acabarei com a sua família. Querido, a inveja, o desejo de um bem que não lhe pertencia, acabou com toda uma geração. Destruiu um rei, destruiu sua família, levou muitas pessoas à morte, acabou com aquela família por completo. Por causa de uma atitude, por causa de um sentimento, por causa da inveja, que é um veneno poderoso para destruir as nossas vidas. A inveja vive sempre em má companhia, tá? O desejo despertado pela inveja é tão poderoso que acaba se tornando a ocupação principal do invejoso e está sempre acompanhado da maldade, mentira, soberba, cinismo e morte. Maldade, mentira, cinismo, soberba e morte. O rei Acabe traz isso completamente na sua atitude. A sua soberba de rei não lhe dá paz o suficiente para entender que Nabote tinha direito àquela vinha. O seu cinismo em, depois da morte de Nabote, ir até lá e tomar posse daquela vinha. A morte de Nabote. A mentira que é clara naquele momento, no contexto. A sua esposa, através da palavra do rei, manda informações para que Nabote fosse morto debaixo de uma grande mentira. A combinação de pecados relacionados à inveja, querido, traz a cada um de nós um veneno poderoso. Produz em nossas vidas um veneno poderoso que pode destruir não só a pessoa que tem inveja, não só o invejoso, mas todos aqueles que estão à sua volta. A atitude de Acabe levou à morte toda a geração de uma família. A destruição da sua família. Ele perde tudo. O invejoso vive em má companhia. Por mais que as suas relações sejam boas, por mais que os seus amigos sejam bons, se nós não estivermos atentos, em qualquer circunstância, em qualquer momento, uma daquelas pessoas que estão próximas de nós se revelam e se apresentam como sendo o instrumento de maldade na vida dos próximos. A esposa de Nabote, a esposa de Acabe, sua mulher, sua companheira, aquela que devia estar ao seu lado, ajudando, cuidando, fazendo de tudo para que ele fosse um rei excelente. Essa foi a parceira de Nabote. Essa foi a pessoa que esteve do lado dele, cúmplice de tudo que ele fez, parceiro de pecado. E é interessante que quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, quanto mais nós nos envolvemos com sentimentos que desagradam ao Senhor, mais as pessoas que nos cercam são pessoas que só trazem mal, que só trazem coisa ruim, que só trazem sentimentos de destruição, porque as boas pessoas se afastam de você. Bons relacionamentos geram boas relações, boas amizades, bons companheiros. Ruins
ou maus sentimentos, maus pensamentos, maus desejos, trazem para junto de nós o que é de pior. Pessoas más, pessoas interesseiras, pessoas que têm o desejo de fazer mal às outras pessoas. A esposa de Acabe é o grande exemplo de tudo isso. As pessoas nos influenciam negativamente e a mulher dele fez a mesma coisa. Mas é comum nos envolvermos com pessoas, com más companhias, porque nós já estamos contaminados com o pecado. O pecado já faz parte das nossas vidas. Nós não notamos as coisas ruins que se aproximam de nós. Nós não identificamos as pessoas com sentimentos divergentes da vontade de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos às circunstâncias ao nosso redor. Nós precisamos estar sempre atentos às circunstâncias favoráveis a certas práticas, certos conselhos, certas atitudes, certas palavras que chegam até nós, que podem até nos parecer algo de bom. Mas não faça nada sem que você confirme se aquilo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Geralmente, essas atitudes nos levam na direção contrária da vontade de Deus. Por isso, nós precisamos ter com Deus essa relação. Por isso, nós precisamos ter com Deus essa intimidade. Porque sempre que algo divergente, diferente, tomar parte das nossas vidas, o Senhor vai nos exortar. A ação do Espírito Santo vai nos alertar para o perigo que está à porta. E aí, nós vamos para a seguinte afirmação também. A história se repete novamente. Assim como aconteceu na história de Caim e Abel, o desejo de Acabe em possuir o que não lhe pertencia levou Nabote à morte. E as consequências do seu ato trouxe o quê? Juízo de Deus sobre a vida dele. Queridos, eu sei que você tem convicção disso e sabe disso. Quando nós falamos de reconhecer o pecado e pedir perdão diante do Senhor, ele vai nos perdoar, claramente. Se você identificar a sua atitude, reconhecer o seu pecado, se ele estava só sendo gerado nos seus sentimentos, ou se você exerceu aquela atitude, se você fez aquilo que você queria, o Senhor vai te perdoar se você se apresentar diante dele com sinceridade de coração. Mas uma coisa é clara, as consequências dos nossos atos ficam para o nosso dia a dia. Eu entendo que Acabe não reconheceu o seu pecado. Por isso o juízo de Deus foi tão drástico sobre a sua vida. Mas se Acabe tivesse reconhecido o seu pecado e pedido perdão ao Senhor, talvez o Senhor o teria castigado da mesma forma, mas não com a mesma intensidade. Está entendendo isso? É aquela história do pai e do filho. Filho, você fez isso? Não. Filho, você fez isso? Não. Ou seja, o filho está vendo que o pai sabe o que aconteceu, o pai está identificando a atitude errada do filho e ele não reconhece o erro. Então ele vai ser castigado da forma que faça com que ele entenda o seu erro e o seu pecado. Filho, você fez isso? Fiz, pai, me perdoa. Eu agi errado assim, assim, assim. Nós sabemos que a atitude de um pai para com seu filho nessa situação é diferente. Ele pode até repreendê-lo, ele pode pôr algum castigo, ele pode tomar alguma atitude, mas é muito diferente daquele filho que nega a atitude feita. E aí vem para nós, mais uma vez, a mesma pergunta, só que numa abrangência mais diferente. Você já sentiu inveja de um vizinho, de um colega? Você já sentiu inveja pela conquista dele? Poxa, ele comprou uma casa nova, ele conseguiu um emprego melhor que o meu. Poxa, a vida em família dele é tão boa e a minha não dá certo. Poxa, como eu queria ter aquilo, como aquilo... Quando você olha e quer e deseja o mal por causa daquilo, é inveja. Quando você olha e vê e quer e busca que algo venha de errado para com as pessoas, é inveja. Quando eu olho, entendo que aquilo é bom e busco fazer na minha vida, tirando aprendizado daquilo, a inveja passou longe. Porque você identificou um desejo, aquilo que você queria, mas as suas atitudes foram diferentes. E aí a gente vai ver um terceiro passo,
que é muito comum também nos nossos dias: a inveja na igreja. Queridos, a igreja, quando você olha para a história, a igreja daquela época era sempre local de muita comunhão, de muita alegria, de muita participação, de pessoas firmes no Senhor, de pessoas que conviviam com o Senhor, onde a palavra do Senhor era pregada, onde o Espírito Santo abundava sobre a vida de todo mundo, onde se cuidavam uns dos outros. Ananias e Safira era um casal que fazia parte desse contexto, que cuidava das pessoas, um exemplo dentro da sua igreja. Mas olha o que uma atitude de inveja leva o casal a fazer. Tudo começa quando alguns membros da igreja resolvem vender suas propriedades e entregam o valor arrecadado aos apóstolos, para que dessa forma ninguém passasse necessidade do que era básico, pois os recursos eram distribuídos aos necessitados. Ananias e Safira viram isso e acharam legal. Poxa, olha que atitude importante, olha que atitude legal. Eles resolveram fazer a mesma coisa. Só que o desejo do coração dele, a atitude do coração dele, o sentimento do seu coração era diferente daquelas pessoas. Eles não se dispuseram a vender a sua terra porque queriam simplesmente abençoar as outras pessoas. Eles se dispuseram a vender a sua terra porque eles queriam transparecer à sua comunidade de que eles eram pessoas corretas, que faziam bem para todo mundo. E é interessante uma coisa, porque eles vendem a terra e depois pegam o dinheiro na mão e olham assim e falam: peraí, não vou dar tudo, vou dar só metade. Mas é interessante que quando eles decidem dar só metade, até aí não tinha nada de errado. Quando eles dão a metade, eles afirmam à igreja que havia sido entregue todo o valor arrecadado. E é interessante isso, né? Porque eles não precisavam vender a terra e eles não precisavam ter dado a oferta, mas resolveram vender a terra com um sentimento e com um desejo diferente daquele que era somente ajudar o próximo, e mentem à igreja quando dizem que ofertaram todo o valor arrecadado. E é incrível como isso traz um dano danado à vida deles e à vida da comunidade. Nós estamos diante de uma situação, querido, onde nós vemos como a inveja é algo que se intromete na igreja, causando sofrimento. Ananias e Safira, membros fiéis, integrados à comunidade, que se deixaram levar pelo desejo da glória, da vanglória, do reconhecimento das pessoas. A atitude de Ananias e Safira é uma afronta à ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das pessoas, na ação da vida deles. Ananias e Safira mentem diante da igreja e diante de Deus. E, queridos, a morte de Ananias e Safira foi porque eles deixaram que a inveja dominasse os seus desejos, os seus pensamentos e as suas atitudes. Volto a dizer, eles não precisavam fazer aquilo, mas um sentimento que tomou conta do coração deles, que foi gerando um desejo de ser melhor que os outros, de ser reconhecido pelo seu próximo, fez com que eles afrontassem o Espírito Santo, mentissem à igreja e mentissem diante de Deus. Mentissem a Deus, né? E aí, a gente vai caminhar e vai ver duas aplicações. O invejoso destrói o ambiente saudável da igreja. Queridos, a inveja destrói a minha vida. A inveja destrói a sua vida. Mas, dependendo do lugar onde nós atuamos, onde nós agimos, onde nós deixamos que a inveja tome conta das nossas vidas, nós levamos consequências ali dentro. Foi assim com Caim e Abel dentro da sua família. Foi assim com Nabote e o rei Acabe, quando houve aquele processo da vinha, o problema atingiu a toda uma geração, e é assim dentro das nossas igrejas. Quando nós tomamos a nossa atitude, quando nós fazemos algo de errado dentro da igreja. E é interessante, queridos, que olha o que acontece com a igreja. As consequências da inveja afetaram a vida de todos ao redor.
Nesse caso, trouxe sofrimento, perseguição, murmuração e dispersão à igreja. A gente, quando você continua lendo o texto de Atos, você vai caminhar e você vai ver que aquela igreja que era abençoada, que era rica, que era forte, que era firme, que tinha comunhão, que o Senhor imperava, começa a ter situações divergentes daquilo que o Senhor trouxe. A morte de Ananias e Safira na frente daquelas pessoas trouxe muita angústia à igreja, trouxe sofrimento, traz perseguição de uns para com os outros, traz perseguição de fora para dentro da igreja. As pessoas começam a murmurar, porque aquele ambiente de alegria, de festividade, não é tão mais presente, e a igreja começa a se dispersar, porque a unidade do corpo começa a ruir, porque a unidade do corpo começa a ser partida, e quando há divisão entre os irmãos, eles normalmente partem, vão embora, porque é mais fácil fugir do que ficar e corrigir. Quando olhamos para o retrato da igreja de Atos, queridos, nós vemos que a igreja era forte, viva e verdadeira, abençoada, com muitas conversões, mas a atitude de um casal dentro da igreja, fora da vontade de Deus, trouxe muito problema para a igreja. A inveja, querido, destrói a vida abundante dos membros da igreja. Ananias e Safira eram abençoados e alcançaram a condição de bênção na vida da igreja. Ananias e Safira eram exemplos. Eram pessoas que se destacavam já dentro da igreja. Tinham reconhecimento daquela comunidade como pessoas abençoadas por Deus, que serviam a Deus com alegria. Eram exemplos de tudo aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Tinham um bom relacionamento com todo mundo, ajudavam as pessoas, abençoavam as pessoas, participavam daquela comunhão com muita alegria. Mas a atitude deles acaba se tornando um problema para a própria igreja. E é interessante que a palavra de Deus em Provérbios 14, 2, se aplica verdadeiramente a essa situação e a esse momento que nós estamos vendo da igreja. Olha o que diz o texto de Provérbios 14, 2. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Por isso, querido, que desde o início nós estamos comentando, tudo aquilo que está ao seu redor, esteja atento. Tudo aquilo que acontece ao seu redor, esteja atento. Qualquer coisa diferente daquilo que você tem vivido na presença do Senhor, precisa lhe causar estranheza. Pare, pense, olhe ao redor, se certifique que aquilo está correto, se certifique que aquilo é a vontade de Deus, porque a sua atitude traz consequências não só à sua vida, mas à vida de todos ao seu redor. Família, amigos e igreja. Foi isso que nós vimos. A inveja é um veneno que mata. A inveja é um veneno que destrói. A inveja é um veneno que traz aos nossos relacionamentos separação, angústia, divisão, problemas de relacionamento. Então, Oi! Eu estou vendo o culto, bem. Eu estou vendo o culto. Estejamos sempre atentos a todas as circunstâncias, querido. E aí vem mais essa afirmação. Ananias e Safira não precisavam vender sua terra, mas na necessidade de imitar o que estava acontecendo, fizeram isso com um coração enganoso. Isso trouxe juízo de Deus para si, consequências do seu pecado sobre eles e uma grande turbulência para o meio em que eles viviam, para a igreja. O seu pecado vai te trazer consequências, mas vai afetar tudo ao seu redor. Depende de onde ele é cometido. Se é dentro da sua casa, as consequências podem atingir os seus familiares. Se é dentro da sua comunidade, das pessoas com quem você se relaciona, pode trazer problemas dentro dele. Se é dentro da igreja, certamente trará problemas dentro dele. Prometo que não vou fazer a pergunta se você se sentiu inveja de alguém dentro da igreja. Porque eu tenho certeza que você já sentiu, que você já olhou para um irmãozinho e falou, poxa, como é que essa pessoa pode estar em determinado cargo e eu não? Como é que essa pessoa pode ser professor e eu não? Como é que essa pessoa pode ser responsável por abrir e fechar a igreja e eu não? Como é que a pessoa pode ser chamada lá na frente e eu não? Como é que a pessoa pode orar e eu não?
Quando isso é só uma palavra, meu irmão, não tem problema. Mas quando isso gera sentimento, isso traz amargura para você, a ponto de interferir no seu relacionamento, isso é destrutivo. É um veneno que vai te corroendo pouco a pouco. E aí nós chegamos a 3 afirmações. O invejoso pode ser ajudado. Em muitos casos, queridos, as pessoas dão sinais de que estão sendo envenenadas pela inveja. E nós somos essa ajuda. Nós somos essas pessoas que podem identificar algo de diferente e chegar para o nosso irmãozinho e falar assim, querido, para um pouquinho, pensa, olha o que está acontecendo. Isso pode ser um problema grande. Você está com alguma dificuldade? Está tendo algum problema nesse sentido? Eu quero te ajudar, vamos conversar. Nós precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. Nós podemos ajudá-la de forma preventiva ou através da confrontação. A atitude do Senhor com Caim, é claro, o Senhor vai à presença dele e diz. A atitude do Senhor com Acabe, é claro, além de matá-lo, você ainda vai tomar conta da posse dele. A atitude do Senhor diante de Ananias e Safira foi clara. Vocês não precisavam ter feito isso. E fizeram, vão arcar com as consequências. Nós podemos ajudá-los. Nós podemos agir. Nós podemos evitar que o veneno se espalhe pelo corpo da pessoa e destrua não só a vida dela, como a vida de muitos ao seu redor. E um detalhe importantíssimo. A igreja tem o seu papel nesse processo. E ela precisa trabalhar esse assunto biblicamente. E hoje eu digo para você, nós estamos dando um grande passo nesse sentido. Hoje, nós damos um passo onde nós que estamos aqui na aula, estamos vendo o que o Senhor quer sobre inveja. Vamos vendo o que o Senhor quer nos ensinar, os cuidados que nós precisamos tomar. Talvez nós sejamos as pessoas usadas pelo Senhor para levar adiante os cuidados necessários com relação à inveja. Certamente nós vamos ter outras oportunidades para compartilhar isso aqui com a igreja. Mas hoje foi dado o primeiro passo, um passo importantíssimo de exortação, de orientação e de capacitação às nossas vidas. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você, que você possa ter entendido o perigo da inveja, como ela é destrutiva na sua vida. E, principalmente, todos nós estamos sujeitos, em toda e qualquer circunstância, a sermos tomados pela inveja. Então, esteja sempre atento, esteja sempre alerta às circunstâncias. Vigie, busque direção do Senhor, para que Ele seja sempre firme na sua presença. Que o Espírito Santo possa continuar te capacitando e te exortando a ver as circunstâncias ao seu redor. Esteja atento à palavra de um amigo, de um conselheiro, de um pastor, de um irmão, de um filho, de um pai, da esposa. Todos eles querem o seu melhor. E eles são usados pelo Senhor para te ajudar. Deus te abençoe. Renato, a palavra é sua, querido. Quero orar com... Renato, você me permite? Quero orar antes que a igreja. Queria orar com vocês, amados, para que nós tomássemos cuidado nesse sentido. Ore comigo sobre isso, esteja atento sobre isso. Deus, eu te agradeço, porque nós tivemos um momento na tua presença, onde o Senhor esteve cuidando de nós, onde o Senhor esteve nos exortando. O perigo destrutivo que a inveja exerce sobre as nossas vidas. O perigo destrutivo que a inveja pode causar a outras pessoas. Nós estamos suscetíveis a esse sentimento, a esse desejo, a essa atitude, ó Deus, em todo lugar. Quer no nosso lar, quer nos nossos relacionamentos, na sociedade como um todo, e quer dentro da igreja, onde o Senhor é rei, poderoso. Nós sabemos que o inimigo tenta agir em nossas vidas em todas as circunstâncias. Ensina-nos a continuarmos a sermos astutos, a identificarmos as ciladas, a ouvirmos as palavras dos amigos, vizinhos e as pessoas que são usadas pelo Senhor para nos exortar, para nos ajudar e para nos livrar de todo o mal. Pai, que esse veneno seja arrancado das nossas vidas, que esse veneno seja arrancado do nosso meio, e que assim como a igreja de Ananias e Safira, possamos ser fortes,
firmes, vitoriosos, crescentes na palavra, onde o amor e o cuidado impere grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma aula intensa, né? Um tema intenso, né? Mexe com as nossas realidades. Se o Luizinho tivesse feito a pergunta mesmo, quem nunca sentiu inveja da igreja? Atire a primeira pedra. Mas eu abro a palavra para os irmãos aqui que quiserem contribuir ou comentar alguma coisa. Está aberto aí o microfone para os irmãos. Acho que o Cláudio queria. Pode falar, irmão. Boa noite, irmãos. O que eu pude observar que o Luizinho falou, e eu gostaria de acrescentar um fato. Normalmente a inveja vem acompanhada de uma mentira. E nós, esta semana passada, alguns, não sei se os irmãos observaram ou prestaram atenção nos noticiários, a respeito de um fato que aconteceu ali em Mairiporã, quando um homem possuído de inveja acabou dizimando muitas pessoas de uma família. O que ele queria? Ele há muito tempo queria tomar conta da propriedade dessa família atacada, né, que foi atacada por ele. E eles nunca quiseram fazer negócio. Era um sítio num lugar bem bonito, do alto se via que era um lugar muito bonito. Este homem, tomado pela inveja, pela raiva, pela fúria, queria tomar conta, né, ou possuir este sítio. E ele mandava várias propostas de venda e eles não quiseram. Até que ele, tomado pelo ódio e pela recusa, ele resolveu fazer aquilo que nós, alguns, não sei se todos conhecem, dizimar pessoas da família. Isso teve uma revolta muito grande ali. Nós temos uns parentes que moram ali, são vizinhos dessa família, afirmam que ele sempre dizia de que a mulher dele sofria de problemas asmáticos e quando eles queimavam alguma coisa lá nesse sítio e a fumaça penetrava na casa dele, a mulher passava mal. E não era isso a verdade. Era mentira. Inclusive, a própria mulher também confessou que ela passava mal, aquela coisa toda. A grande verdade é que ele queria tomar conta, queria possuir aquele sítio. Então, a polícia descobriu de que ele estava usando de mentira para se salvar da lei, né, do castigo. Então, a gente vê que o homem, quando coloca no coração a inveja, a vontade de possuir algo de alguém, alguma coisa de alguém, toma certas atitudes, como esse homem falou. E esses nossos parentes vizinhos, que inclusive participaram ali do velório deles, porque foram lá, ficaram sabendo de que ele mentiu. Ele simplesmente mentiu, dizendo que a mulher tinha problemas asmáticos. A grande verdade é que depois de a polícia inquiri-lo, né, ele acabou confessando de que ele matou porque ele queria aquele sítio para ele. Então, é verdade que a inveja ela vem sempre procedida de uma mentira, né, de uma inverdade. Eu gostaria de acrescentar só esse fato, viu, Luiz? Desculpa aí se eu entrei na sua área, mas até no estudo que eu fiz aqui, até anotei para quando nós estivéssemos participando dessa reunião, eu pudesse falar o que realmente aconteceu. Esses nossos parentes, quando estiveram aqui essa semana, informaram que não era nada disso que ele falou. Ele queria, sim, tomar conta daquele sítio lá. Obrigado, irmão. Renato, se me permite, é a história do rei Acabe. Ele mata Naboque por causa de uma mentira e toma posse do terreno dele. Né? Interessante que a Bíblia, ela não esconde nada, né? Não. Ela não passa pano em nada. Ela realmente relata, inclusive, dos seus heróis, como Davi, como Paulo. Ela fala, vocês pecaram assim, 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 né? Deus não...
eu acho que Deus tem um cuidado, lógico, né? Mas como é a palavra dele revelada, né? Ele traz para a gente os nossos, que nós somos como qualquer um deles, e estamos sujeitos e nós dependemos realmente da santidade de Jesus Cristo para vencer isso, né? Mas a aula foi muito boa, né? Assim, a inveja, ela mata, né? Ela mata, de verdade, né? Literalmente, ela leva à morte, né? Quem mais quer falar alguma coisa, contribuir? Pode falar, irmã Clélia, pode falar. Abre o microfone e fala aí. Está desligado o microfone, irmã. Precisa ligar o microfone. Ainda está desligado. Tem um botãozinho aí, ótimo. Então, eu falo assim, eu fui criada na igreja, minhas irmãs, tudo, mas assim, desde pequenininha, né? Então tem que tomar muito cuidado, fico falando, com esse negócio sabe? Uma pessoa muito próxima de mim, há 11, 12 anos atrás, mais ou menos nessa época, também, ela tinha um cargo na igreja, ela foi, assim, eu não sei que sentimento que a pessoa sentia por ela, não sei, pela pessoa muito próxima a mim, e é tão ruim isso, sabe por quê? A pessoa não exerce o cargo, mas graças ao bom Deus, que a pessoa que foi assim, que foi atingida, você, ela é firme na igreja, foi criada no evangelho. Porque quando a pessoa é criada, é enraizada, a pessoa suporta as coisas e passa. E hoje, graças ao bom Deus, essa pessoa ajuda tanto a igreja financeiramente. Então, por isso que eu falo, toma cuidado, gente, se a pessoa vai perseguir outra pessoa por causa de cargo, ou por causa de ciúmes, ou por causa de inveja. Então, tomar cuidado, gente, porque se é uma pessoa que não é firme na igreja, ela vai embora. Ela vai embora e a gente perde uma pessoa, né? Então, por isso tem que tomar cuidado, pensar como vai falar com a pessoa. No fim, a pessoa deixa o cargo, tá bom, talvez não tenha nem talento, vamos dizer. Mas hoje a pessoa é uma bênção, ajuda financeiramente, está muito mais presente do que a outra pessoa. Então, eu acho assim, irmãos, não... olha, é triste, viu? Mas graças a Deus, quando a gente está firme no Senhor, a esperança da gente é em Cristo, né? Então, graças a Deus passou, mas graças a Deus teve vitória, né? Porque eu acho que é uma vitória quando você consegue, né, permanecer firme na obra do Senhor, né? Isso que é É importante. verdade. É isso que eu queria falar. Beleza, obrigado. Mais alguém quer contribuir? Ou vamos para as orações? Seu Cláudio quer falar de novo ou já falou? Desculpa, esqueci de baixar a mãozinha aqui. Então Obrigado. tá bom. Então, muito bem. Pastor Luizinho, muito boa aula, muito bem ministrada, uma mensagem do Paulo. Eu tenho uns pedidos de oração aqui, irmãos, para compartilhar. Muitos pedidos já são conhecidos dos irmãos, mas eu vou relacionar aqui para nós orarmos, tá bom? O primeiro deles é lembrarmos de orar pelas eleições da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, que vão acontecer no próximo dia 24 de outubro. São decisões muito importantes, onde são escolhidos diáconos, presbíteros, né, toda a diretoria da igreja que vai exercer o mandato nos próximos 2 anos. Então, é muito importante que a igreja esteja orando, esteja participando disso, né? O segundo é um pedido de uma gratidão pelo Eli, que é irmão da nossa irmã Clélia, não a Clélia Veríssimo, né? A Clélia que participa conosco, é mãe do pastor Fernando, porque ele estava para ser entubado com Covid e hoje já teve alta, já está em casa, graças a Deus por isso. É Eli o nome dele, viu, pastor Renato? Eli. Isso. Continuar orando pela Larissa, que é aquela menina de 15 anos, ela foi estubada, ela tem um problema grave nos rins ainda, então é uma situação bastante delicada com a família, com ela, continuar orando pela Larissa, pedir por consolo pelo marido e pela família da Mirielle. A Mirielle, ela estava com Covid, ela estava grávida, o bebezinho dela não resistiu, faleceu há cerca de 1 semana atrás, e hoje nós recebemos a notícia que ela também faleceu, né? Então, é uma situação muito triste, muito delicada.
só o Espírito Santo para consolar o coração daquele homem, daquele pai, daquele marido, da família toda. Então, orarmos pelo consolo. Lembrar também da irmã Cíntia, que está fazendo o tratamento, recuperando em casa, e também pelo irmão Valdir, que está passando por muitas lutas. O pastor diz que provavelmente por conta do hospital, de visitas no hospital, contínuas e tudo mais, ambos pegaram Covid, estão em tratamento em casa. Então, com todas essas debilidades, assim, da Cíntia, nos carecem muito das nossas orações, dos nossos telefonemas também, para ajudá-los, apoiá-los aí, né? Alguém mais tem algum pedido para nós incluirmos aqui? O Renato, tem um pedido que foi encaminhado ontem, que foi um pedido da Lena, Sim. Aquele adolescente de 14 anos que foi diagnosticado com leucemia. Uhum. É o Mário, o nome dele é Mário Pestana. Gente, 14 anos né? É muito cedo. Aliás, essa doença é ruim em qualquer idade, mas é uma criança, né, gente? Isso. É o Mário, né? É verdade. Lembrar do Mário também, muito delicada nessa situação toda. O senhor João Maciel quer pedir também? Ou não? Não estou ouvindo, irmão. Irmão Maciel, a gente não está ouvindo. Ele deve estar com o celular e com o computador ligando. A gente não está conseguindo ouvir, irmão. Se o irmão conseguir digitar aqui, pedido aqui. Eu vou digitar. O Renato, enquanto ele tenta resolver, só que a gente esteja orando pelas finanças da igreja. Esse mês foi um mês que entrou muito abaixo do que a gente tem recebido, e isso gera um certo descontrole no balanço da igreja. Então, nós estamos bem apertados esse final de mês, então que Deus possa tocar no coração daquelas pessoas que ainda não... Porque está muito abaixo do que é a média. Então, quer dizer que teve gente que não conseguiu destinar. Então, que o Senhor dê condições a eles também. Amém. O senhor João Maciel consegue? Ainda não? Ainda não. Então, eu vou pedir para o irmão Cláudio orar por nós, por esses pedidos de agradecimentos e essas intercessões, e agradecer pela vida de cada um, tá bom? Vamos orar com o irmão. Santo e eterno Deus, nosso amantíssimo Pai, louvado e engrandecido é o seu nome, Pai. Somos-te gratos, ó Deus, porque podemos participar das reuniões, podemos participar, ó Deus, das atividades da tua igreja. Estamos aqui, ó Deus, como servos do Senhor. E queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer, ó Deus, pela certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somos-te gratos, ó Deus, pelas nossas dispensas que o Senhor tem colocado o alimento nelas, Pai. Nada tem nos faltado, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso. Queremos pedir, ó Deus, nesse instante, colocar no teu altar os irmãos que aqui foram mencionados, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pela vida do Eli. Nós acompanhamos, ó Deus, desde o primeiro dia até hoje, temos acompanhado, ó Deus, o resultado do seu tratamento, a sua internação, os problemas enfrentados, a necessidade de que os médicos disseram que haveria ter sido entubado, mas o Senhor, na sua infinita bondade, no seu infinito amor para conosco, não permitiu que isso acontecesse. E hoje ele está em casa, fazendo o tratamento de fisioterapia em casa. Somos-te gratos, Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida dele. Muito obrigado pela vida da sua família. Queremos colocar também a Larissa nas tuas mãos, Senhor. Nós temos orado e pedido por ela, Pai. Que o Senhor possa, com os seus anjos, estar ali do lado dela, tratando dela, tratando dos seus familiares, tratando da sua saúde, Pai. Mas tudo seja feito segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque a soberania é do Senhor, a vontade é do Senhor e o jeito de cura é do Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor.
Também queremos orar pela Mirella, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia dela, tem misericórdia, Deus, ali onde ela está, que o Senhor possa estar, ó Deus, operando também na vida dela, dando um bálsamo, ó Deus, de alívio, dando um bálsamo, ó Deus, de cura. Olha, meu Deus, que o Senhor possa estar ali com ela nesses momentos difíceis, Senhor, e que ela possa, ó Deus, estar sendo curada pelo Senhor. E que em breve, Senhor, se essa for a tua vontade, ela poderá estar indo para a sua casa também, e estar dizendo a todos aquilo que o Senhor fez na vida dela. Oramos, ó Deus, também a pedido dos nossos irmãos, que o Senhor abra os corações. Eu sei que o momento é muito difícil, Senhor. Nós tivemos que passar por problemas difíceis no cuidado da nossa casa, no cuidado, Deus, dos nossos compromissos, Senhor. Foi muito difícil. Com certeza o Senhor vai operar nas nossas vidas, vai nos dar condições, ó Deus, de estarmos contribuindo com os dízimos, com as ofertas, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja prospere. O Senhor sabe os compromissos que a igreja tem, e nós queremos fazer o melhor para a tua casa, zelar melhor a tua casa, mas precisamos, ó Deus, que nós tenhamos condições de fazer esse aporte de valores para que nós não tenhamos problemas, Senhor. Queremos também lembrar da Lena, Deus, através do seu filho, do Mário Pestana, Deus. Cuida desse pai, cuida, ó Deus, desse jovem, que ele, ó Deus, também possa estar sendo cuidado pelo Senhor. Que ele possa, ó Deus, em breve estar também indo para a igreja, indo para casa lá, aliás, depois participando, ó Deus, das suas atividades profissionais, espirituais, enfim. Cuida dele. Queremos incluir, ó Deus, nessa oração a Amanda, que encontra-se também novamente internada, que com problemas de anemia, com problemas, ó Deus, muito sérios para a vida dela, mas até aqui o Senhor tem cuidado dela. Até aqui o Senhor tem operado na vida dela. E eu tenho certeza que logo todos esses nossos irmãos estarão saindo dos hospitais, indo para suas casas e dando o seu testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dela. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pela vida do pastor Luizinho, ó Deus. Muito obrigado pelos ensinamentos que ele nos deu, ó Deus, por essa lição que ele trouxe. Só posso estar cuidando do teu servo. Posso estar, ó Deus, abençoando a vida dele, da sua família, dos seus filhos, da sua netinha, enfim, de todos eles. Pai, abençoa toda a nossa igreja. Cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos idosos. Cuida do pastor, ó Deus, e família. Derrama sobre essa família bênção sem medida. Do conselho espiritual de tua igreja também, Pai. A nossa responsabilidade é muito grande. Dos diáconos, conselho dos diáconos, toda a parte administrativa da igreja, Senhor, abençoa. Derrama bênção sobre a vida dele. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. E amanhã, Senhor, se for a tua vontade, nós possamos enxergar as tuas maravilhas. Pai, nós precisamos de chuva. Que o Senhor possa, Deus, mandar chuva, mas que seja feito também a tua vontade nesse momento. E eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Só a Mariela, ela faleceu hoje, tá Faleceu. bom? Semana passada faleceu o bebezinho que ela estava grávida, estava entubada e hoje ela não resistiu e faleceu. Então é a oração pelo consolo do marido Sim. e da família, tá bom? Deus abençoe cada um. Ô, Renato, só Sim. lembrando da programação domingo de manhã, né? Que é uma novidade, que é a atividade com terceira idade. 50 mais. 50 mais, terceira idade. Todo Estão mundo todos convidado. O horário, eu não estou achando o folder para a gente falar o horário, que ficou 10 horas ou 10h30? É 10h30. Tá. Não é isso, pastor? Isso, 10h30 a aula. Isso. 10 horas a gente já vai abrir a igreja para um café, para quem quiser chegar lá, estão todos convidados, viu? A Roberta está perguntando se vai ser transmitido, pastor. Não. Vai ser só presencial essa, tá bom? É uma experiência que a gente está tendo aí, que a gente acha importante para trazer os irmãos, os 50 mais juntos ali, para reunir presencialmente, tá bom? Olha lá, a turma toda.
Tá bom. Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, pastor Luizinho, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. E até domingo nós nos vemos aí, online e presencialmente, tá bom? Paz, Irmão, queridos. Deus Deus abençoe aí abençoe. grandemente. Tchau, tchau. Abraço para todo mundo. Tchau.